eu sou o pastor Ricardo Guedes, da igreja Betel, em Carapicuíba, São Paulo. Esse é o nosso canal oficial, então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilha para todas as pessoas, ative o sininho, tá certo? Vamos lá, vamos assistir o culto? Vamos para a Bíblia, a palavra de Deus, Marcos capítulo 14, você que tem aí o seu tablet, o seu celular, a sua Bíblia, abra aí, ligue, encontre Marcos 14, verso 32 da palavra, e vai falar assim para nós, o livro sagrado é a palavra de Deus. Diz assim, queridos: então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível fosse, afastasse dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele se afastou e orou, e repetindo as mesmas palavras, quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Deus, fala ao coração do teu povo por essa palavra. Homens e mulheres, pessoas que precisam ouvir a tua voz. Aquele que me assiste, aquele que me ouve, Deus, que a tua palavra possa ser plantada ao mais fundo deste coração, para que crie nesse coração raiz e possa crescer e frutificar em nome de Jesus. Diga amém. Escute com bastante atenção, e eu quero dividir com você esta palavra nesta noite. Quando eu olho para esse texto, eu faço uma reflexão, e a reflexão é essa: você já se sentiu fora de sintonia? Vou repetir: você já se sentiu fora de sintonia? Deixa eu te dar alguns exemplos aqui do que eu quero dizer para você. Você já pegou um ônibus, um trem, um metrô, e talvez dormiu, cochilou, e ao acordar, você percebeu então que tinha passado a sua estação, tinha passado o seu ponto. Você já foi a algum lugar vestido de social e chegando lá todo mundo está de esporte? Ou ao contrário, você foi à vontade e chegando lá todo mundo estava de social? Você já se sentiu estar no lugar errado e na hora errada? Sabe aquele sentimento? Estou no lugar errado e na hora errada. Repito a pergunta: você já se sentiu fora de sintonia?
vamos entrar nessa palavra. Eu quero que você permaneça aí ouvindo. Quando eu olho para essa história da Bíblia, da palavra, Jesus já passou muitos anos com os seus discípulos, e agora o mestre, ele leva Pedro, Tiago e João, seus 3 discípulos, para um lugar chamado o Getsemane. Lugar esse que fica aos pés do Monte das Oliveiras, em Jerusalém. E o seu nome, que significa prensa de azeite, aonde ali ele vai verter gotas de sangue por amor às nossas vidas. Ele leva ao Getsemane e pela primeira vez, escute, pela primeira vez, Jesus pede aos discípulos: orem comigo, orem por mim, vigiem e orem. Jesus nunca tinha até então pedido uma coisa dessas aos seus discípulos. Jesus até então nunca tinha falado coisa alguma dessas aos seus discípulos. E o Getsemane está a um pouco antes dele ser crucificado, entregue. Tanto é que nesse texto ele vai falar: levantem-se, porque eis que se aproxima aquele que há de me trair, aquele que me trai. O Getsemane era um lugar de preparação. Preparação. Jesus estava indo ali para poder se preparar, ouça, se preparar para o que ele havia de passar. Jesus foi ao Getsemane em preparação para o que ele havia de sofrer. Getsemane era um lugar de preparação da cruz. E ele vai se preparar, o Filho de Deus, o Mestre, o Cordeiro, vai se preparar orando e vigiando. Mas os discípulos não entenderam isso e dormiram. Jesus estava ali se preparando, os discípulos não se prepararam e por isso não puderam suportar tal coisa. A palavra preparação significa se armar. A palavra preparação significa ensaiar, habilitar-se. E a pergunta que eu quero te fazer, ouça a todos que estão conectados conosco: você tem se preparado? Você tem se preparado para o que há de vir? O cerco parece estar se fechando, as coisas parecem estar cada vez mais difícil, e a pergunta que eu te faço é: você está se preparando? Eu lembro da live do pastor Kleber, ele orando para que quando tudo isso passar, ninguém se perca. Volto a fazer essa pergunta para você. Nessa quarentena, nessa pandemia, nesses dias sem vir à igreja, você tem se preparado? E como você tem se preparado? Será que você tem aberto mão das coisas? Será que você deixou de orar? Deixou de se conectar? Dói no nosso coração quando nós vemos algumas pessoas não conectadas, porque já é difícil mantendo-se conectado, imagina quando não estamos juntos. Volto a perguntar para você: você tem se preparado? Jesus vai suportar tudo, vai ser mais que vencedor sobre todas as coisas, e Ele vai poder dizer: eu venci o mundo. E sabe por que Ele disse isso? Porque Ele se preparou no Getsemane. Eu volto a indagar essa pergunta para você: você está se preparando? Jesus está voltando. O Cordeiro vem. Os sinais dos fins dos tempos estão aí.
pandemia, controle mundial, tantas outras coisas acontecendo. E a pergunta: você tem se preparado? E rapidamente eu quero discorrer para você como Jesus. Ele vai se preparar e ao mesmo tempo nos ensinar a estar preparado. No verso 32, Jesus chama os seus discípulos e fala para ele: olha, Pedro, Tiago, João. E ele diz o seguinte: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Sabe como a igreja se prepara, como o povo de Deus se prepara, como o homem ou a mulher de Deus se prepara? Orando. Nós precisamos orar. Olha para a sua vida de oração e como é que ela está. Sua vida de oração está viva? Sua vida de oração está ativa? A sua vida de oração está anêmica, está morta? Como que ela está? Jesus, não estamos falando de qualquer pessoa, o Filho de Deus, ele olha para os seus discípulos e fala: ficai aqui, porque eu vou ali mais à frente orar. Preste atenção nessa palavra, orar. E aí nós entendemos que Jesus, ele se capacitava para passar pela cruz através da oração. Nós entendemos que a oração é a forma que Jesus nos ensinou para preparar. Deus deixou essa forma, essa maneira chamada oração, para que nós pudéssemos nos capacitar. Teremos dias maus, teremos dificuldades na vida, teremos momentos de terror, de medo. Jesus bem sabia o que era isso, porque ele iria passar o pior momento da sua história. Olha o que o salmista disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. E Jesus sabia o que era isso. E ele vai se preparar orando, falando com Deus. Perceba os momentos de oração no seu quarto sozinho, você e Deus, é importante. Mas como eu também valorizo aqueles momentos de oração rápidas, no decorrer de todo o dia, de poder acordar e falar: Senhor, bom dia, muito obrigado por esse dia. O Senhor tem me sustentado, me colocado de pé, suprido a minha mesa. No decorrer do dia, falando com Deus: Deus, olha, eu preciso tomar aquela decisão, o que eu faço? Sabe, está no seu carro, no seu automóvel, no trem, numa caminhada, e você falando com Deus: Deus, olha, estamos vivendo essa pandemia, Senhor, tem misericórdia da nossa nação, cuida da minha família. Sabe, no decorrer de todo o seu dia, você ir falando com Deus, você ir falando com o Pai, porque a oração, ela nos capacita a enfrentar o problema, a enfrentar as friezas, a enfrentar as dificuldades, a enfrentar o mundo. Agora eu quero te levar para um texto da Bíblia, e eu quero que você preste muito atenção no que o Senhor, Ele quer dizer aqui para nós em Jeremias capítulo 29, olha o que o Senhor, verso 11, anota aí para que você grife depois. Jeremias 29, verso 11 fala: porque eu, o Senhor, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não lhes de causar dano, planos de dar esperança, preste atenção, e um futuro. Oh, glória a Deus! Olha que coisa tremenda. Deus está falando assim: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para você, planos de paz, planos de fazer prosperar,
planos de dar esperança para você que precisa de esperança. Planos de esperança Deus tem para você. E olha esse plano de Deus, receba aí, de um futuro. Diga, está selado. Aí Deus vem dizendo, porque eu sei os planos que tenho para você. E aí no capítulo 33 de Jeremias, e o verso 3 da palavra de Deus vai dizer assim: clama a mim e eu lhe responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus é tão maravilhoso, Ele fala: olha, eu tenho planos para vocês, que vocês ainda não sabem, não conhecem. Aí Ele vem, clama a mim, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis, as coisas que você não conhece, eu vou te revelar através da oração. Será que orar é importante? Daniel, ele orou. Elias orou dentro da caverna. Jonas orou dentro da barriga de um grande peixe. E Jesus orou no Getsemane. Em segundo lugar, volte lá a Marcos 14, e o verso 34 da palavra vai dizer assim: e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem. Jesus, ele vai orar. Em segundo lugar, vigiar. Vigiar significa observar atentamente, estar acordado. Olha o que o dicionário diz para nós a respeito de vigiar: atento como uma sentinela. Estar acordado, estar atentamente, estar vigiando atentamente, observando atentamente. Às vezes não há nada que nós possamos fazer. Há situações que somos nós que temos que resolver, mas há situações que nós não podemos fazer absolutamente nada. E aí sabe o que o Senhor fala para nós? Vigiem nessas horas. Vigiar é estar atento, porque por falta de vigilância muitas coisas acontecem. Por exemplo, quantos acidentes não acontecem por alguém estar mexendo no celular? Pessoas são atropeladas por causa disso, pessoas batem o seu carro por causa disso. Por uma fração de segundos, por uma fração de um tempo, de uma falta de vigilância, desgraças podem acontecer. Agora traz isso para a sua vida espiritual. O inimigo não dorme, o inimigo ele faz de tudo para poder te distrair. E a função do diabo, e uma das grandes armas que o diabo tem usado no nosso século, é uma palavra chamada distração. Pense agora. Qual é a sua distração? Pastor, minha distração é ficar em séries, uma atrás da outra. Pastor, a minha distração é internet, Facebook, Instagram. Qual é a distração que tem lhe feito cochilar, vacilar na sua vida espiritual? Talvez o seu namoro, talvez a sua ociosidade. O que lhe tem acontecido como distração? A função do diabo é nos distrair com os nossos desejos. Porque falar não para as outras pessoas, aprendemos. Faz isso para mim, não dá. Mas o cristão precisa aprender a falar não para ele mesmo, para as suas próprias vontades, para o seu caráter defasado.
para os seus pecados e pelos seus erros. Você tem lutado com isso? Você tem buscado vigiar na sua vida? A igreja não pode dormir. A igreja não pode vacilar. O rei está voltando. E Jesus declara: fiquem aqui e vigiem. Vigiem. Em terceiro e último lugar, verso 36 da palavra vai falar: e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Sabe, andar com Deus é você entregar toda a sua vida ao controle dele. Andar com Deus não é muitas vezes como a religião ensina, de chegar, colocar Deus na parede, ó, faz a minha vontade aqui. Andar com Deus é amá-lo, e é falar: Deus, eu estou entregando minha vida nas suas mãos, eu quero caminhar contigo, quero me relacionar com o Senhor, eu quero casar com o Senhor, quero ser a tua noiva e quero que o Senhor seja o meu noivo. E aí, para isso, nós precisamos aprender a aceitar a vontade de Deus, porque muitas vezes não vai ser do nosso jeito, e muitas vezes nem sempre vai acontecer como nós planejamos na vida. Você tinha se preparado para essa pandemia? Eu também não. O mundo não se preparou. Mas se essa foi a permissão de Deus, eu preciso aceitar e lutar para que possamos passar isso, e depois disso permanecermos ainda mais forte em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Nós precisamos aceitar. Olha o que Jesus vai dizer: olha, a minha vontade, Pai, é que eu não passe por esse cálice, é que esse cálice vá embora. Não quero beber desse cálice amargo, mas olha o final da oração: mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Lembra quais são os planos de Deus para nós? É aí que entra a fé, é crer que os planos dele são melhores, que aquilo que ele tem planejado é melhor, ainda que eu não estou entendendo nada. Deus, o meu comércio está fechado, a igreja está fechada, olha, está acontecendo isso, não podemos sair de casa, tal coisa, mas aí entra a fé. Eu creio que os seus planos são melhores que os nossos, e que o Senhor está no controle dessa situação, como nós ouvimos domingo passado. Então, em nome de Jesus, vamos aceitar qual é a vontade de Deus. Aceite a vontade de Deus, entrando em sintonia com aquilo que Ele quer. Lembra de Paulo, quando ainda se chamava Saulo, um homem que estudou aos pés de Gamaliel, para ser um grande fariseu, para ser um grande homem, aonde pudesse fazer as suas argumentações e juntar muitas pessoas para poder ouvi-lo. Mas um dia Jesus o chamou no caminho de Damasco e disse para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Você está fora de sintonia comigo, mas eu quero te trazer com sintonia comigo. E Saulo aceitou a vontade de Deus, dizendo: Senhor, quem és tu? E o Senhor se manifesta dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí nós vamos ver Saulo se transformando em Paulo e se alinhando, se adequando, entrando em sintonia com a vontade de Deus. Na onde você precisa aceitar a vontade de Deus na sua vida, para que você ande em sintonia com Ele.
termino essa mensagem dizendo para você: Jesus volta uma vez, volta duas vezes, volta três vezes, e eles estão o quê? Dormindo. Voltando pela terceira vez, versículo 41, ele lhes disse: vocês ainda dormem, descansam. Olha a palavra de ordem: basta! Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Olha a ordem: basta! Chega de dormir. Deixa Jesus falar para você aí agora. Basta! Chega de vacilar, chega de pecar, chega de estar com um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na presença de Deus. Chega de não se decidir, chega, dá um basta nisso. Dá um basta nessa vida morta espiritual. Dá um basta para esse pecado de estimação que você tem criado. Dá um basta nessa situação que não está no controle, na vontade, na direção de Deus. Dá um basta aí agora. Jesus está te chamando para orar. Jesus está te chamando para vigiar. Jesus está te chamando para aceitar a vontade divina. E dando uma ordem para a igreja agora. Ouça a igreja do século 21. Sinais estão aí. Estamos caminhando para o Apocalipse. Estamos vivendo o que o Senhor e o que a Bíblia e o que o livro do Apocalipse está falando para nós que viveríamos. E tem gente dormindo, tem gente cochilando, tem gente sonolento na fé, sonolento na sua vida espiritual, mas a ordem é essa: basta, aleluia, basta. Olha a ordem do Senhor para cada um de nós: basta, chegou a hora, a igreja precisa se levantar. Olha a ordem: levantem-se e vamos. Levante agora, levante-se dessa vida medíocre, levante-se dessa vida mediana espiritual. Levante-se agora e vamos marchar como um povo de Deus, como a igreja de Cristo, como a igreja do Evangelho, como a igreja de Jesus. Vamos marchar. Levante-se agora. Dá um basta nessa situação para a glória do Pai. Nós vamos nos preparar, porque mais tempo ou menos tempo Ele aparecerá nas nuvens. A igreja que estiver acordada, viva, desperta, orando, vigiando e aceitando a vontade de Deus, ela subirá aos céus num abrir e piscar de olhos. Feche os seus olhos. Meu Deus, a ordem para a igreja é: basta, chega de sonolência, chega de dormir. Levantem-se agora, levantem-se para marchar, levantem-se para avançar, porque o Senhor tem muito para nós. Então abençoa, Senhor, o teu povo, tua casa, tua igreja, teus filhos, a nossa nação. Senhor, eu faço a mesma oração que o seu filho, o pastor Kleber, esses dias fez, que ao passar esse momento ninguém se perca, nenhuma alma se perca, nenhuma vida se perca, mas pelo contrário, nesse momento de pandemia, muitos
Muitos, meu Pai, nós decretamos e profetizamos, serão achados como uma dracma perdida, para voltar para os braços do Pai, para os braços do Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa nação, abençoa a sua igreja na terra, abençoa o seu povo na terra, livra do mal, porque teu é o reino e tua é a glória para todos sempre. Nós abençoamos cada vida, abençoamos cada pessoa, decretamos e profetizamos. Vai, igreja, ora comigo, basta nessa situação, vamos nos levantar e avançar em nome de Jesus, amém, e graças ao nosso bom Deus. Diga amém.